A graça e paz, bom dia a todos. Estamos aqui com mais uma lição na nossa EBD, lição número 11. Hoje nós vamos falar sobre a proclamação do nome de Jesus e os requisitos que essa proclamação exige. É muito importante o estudo desse tema, porque muitas pessoas têm sido enganadas a respeito do nome de Jesus e muitas falácias têm sido pregadas e ensinadas para as pessoas a respeito do nome de Jesus. Então, nós vamos ver na nossa lição hoje qual a importância deste nome e como ele é biblicamente, corretamente mencionado e utilizado na palavra de Deus. Então, pegue aí a sua Bíblia, se acomode, chame a família e vamos estudar a palavra de Deus. O texto áureo desta lição, Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens e pelo qual devamos ser salvos. Somente nesse texto nós já podemos eliminar ou apontar graves erros a respeito do nome de Jesus, no que diz respeito àquelas pessoas que estão utilizando. Primeiro que o texto fala claramente que só no nome de Jesus há salvação. E isso compreende, conforme o texto também está dizendo, debaixo do céu e nenhum outro nome há salvação. Significa que nós não precisamos de outra pessoa para irmos e para alcançarmos a nossa salvação. Então, por que esse texto já elimina grande parte dos erros que são mencionados a respeito da salvação? Porque está dizendo claramente que só existe um nome. E quando nós falamos de nome, esse nome obviamente está atrelado à pessoa. Um nome solto não tem em si qualquer qualidade, qualquer poder. Embora nós saibamos que no Oriente, e principalmente no contexto da Bíblia, o nome tinha muito a ver com a pessoa. Então, ou as pessoas recebiam um nome de acordo com a situação com a qual elas foram geradas ou nascidas, ou as pessoas recebiam um nome profetizando sobre a vida daquela pessoa, que ela realizaria as coisas que estariam descritas ou inseridas naquele nome. Com o nome de Jesus não foi diferente. Jesus significa Deus é a nossa salvação. É Yeshua, a mesma raiz do nome Josué. E esse texto está dizendo que nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Portanto, estudar a respeito disso é muito importante para que nós possamos também corrigir algumas falhas que estão sendo pregadas por aí, que talvez você já tenha ouvido, alguns talvez ficarão em dúvida. Então, o nosso objetivo é, tanto quanto possível, dentro do nosso tempo disponível aqui, esclarecermos essas questões com base na palavra de Deus. Os objetivos dessa lição: conhecer, primeiramente, o poder do nome de Jesus na pregação da igreja local. Isso também é importante porque o nome de Jesus tem sido muitas vezes relegado ao segundo plano. As pessoas estão pregando sobre quase tudo e não estão pregando sobre Jesus e a salvação que há no nome dele. Por outro lado, na outra ponta, também existem aqueles que estão usurpando o nome de Jesus para pregar e dizer coisas que Jesus nunca disse e deturpando então o nome de Jesus. Mas o nome de Jesus tem sim poder e ele deve ser o centro da nossa pregação, porque ele é o centro de todas as coisas. Todas as coisas convergem para Jesus. Também perceber que a proclamação do nome de Jesus pode mudar o rumo das ações de uma sociedade. Assim como aconteceu em várias comunidades quando a igreja começou a crescer no primeiro século, com os missionários, com os apóstolos, quando aquelas comunidades começaram a ter noção, a ter o conhecimento
do que significa realmente a salvação e o que Jesus representa neste processo de salvação, então comunidades inteiras foram transformadas e o rumo das ações de algumas sociedades foram mudadas, como nós vamos ver em alguns textos dessa mesma lição. E também praticar. A igreja da qual congregamos tem sido um referencial do poder transformador do nome de Jesus em nosso bairro, quando as pessoas que estão no entorno, da nossa igreja fazem referência à nossa igreja, elas precisam mencionar que ali, naquele lugar, o nome de Jesus é pregado. Os textos bíblicos que inspiram essa lição: Marcos capítulo 6, verso 14, Atos 3, 6 e Atos 19, 17 a 20, que eu leio aqui para vocês nesse momento. Marcos 6, 14. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Atos capítulo 3, verso 6, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E Atos 19, 17 a 20. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Desta maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. No texto de Marcos, capítulo 6, verso 14, o nome de Jesus começou a ficar famoso e chegou aos ouvidos do rei Herodes. Isto certamente provocou uma grande reflexão, porque o rei Herodes, instável como era, começou a perceber que ele poderia perder o seu posto, poderia perder a sua riqueza. Afinal, Jesus era muitas vezes apresentado como um rei, como um profeta, como aquele que viria para libertar Israel. E o nome de Jesus então estava se tornando muito conhecido. No texto de Atos, capítulo 3, verso 6, Pedro encontra-se com uma pessoa que estava com uma dificuldade de saúde. Ele tinha dificuldade de caminhar. E aqui esse homem ficava na porta do templo pedindo esmolas. Pedro então chega para ele e diz: eu não tenho o que você está pedindo, mas eu tenho o que você precisa. Em outras palavras, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. E aí então, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ele ordenou que aquele homem se levantasse e andasse. E isso aconteceu, esse milagre aí na porta do templo. Mas o que é de impressionante aqui é que ele dá esta ordem em nome de Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui também, numa outra situação, o poder que há no nome de Jesus. E no outro texto de Atos 19, 17 a 20, nós vamos ver a pregação do Evangelho em Éfeso. E como nós falamos anteriormente, a pregação do Evangelho pode transformar todas as ações de uma comunidade. Aqui, o texto diz que o nome do Senhor era engrandecido, muitos milagres eram realizados, e judeus e gregos vinham para tomar conhecimento deste nome, dessa palavra, e muitos confessavam e declaravam abertamente as suas más obras, e também os que praticavam o ocultismo, reuniram ali os seus livros de bruxaria e queimaram publicamente, e o valor que chegou foi a 50.000 dracmas, ou seja, 50.000 dias de trabalho, foi o que se calculou ali com a queima daqueles livros. Introdução. Desta lição vamos compreender como usar adequadamente o nome de Jesus e compreender por que e como funciona.
Particularmente, eu substituiria esse termo usar, porque muitas vezes não soa bem, né? Algo que nós usamos pode não representar, muitas vezes, o valor exato daquilo que está sendo manejado. Então, talvez poderíamos dizer que nessa lição nós vamos compreender como mencionar adequadamente o nome de Jesus e compreender por que e como funciona, assim como diz o salmista, né? Muitos confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Até porque usar o nome de Jesus é o que muitas pessoas estão fazendo sem a devida autoridade. Então vamos lá. Primeiro, o nome de Jesus é poderoso. E só essa declaração já é uma garantia. Nós temos na foto aí centenas de milhares de pessoas reunidas num local ouvindo a respeito do Evangelho. Filipenses capítulo 2, 10, 11, a Bíblia nos garante que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esta declaração é assombrosa, porque ela não fala de pessoas convertidas que se achegaram ao Evangelho declarando que o nome de Jesus é poderoso, que ele é Senhor. Não somente esse grupo, mas diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Ou seja, haverá um momento que todas as pessoas, mesmo aquelas que odiaram os cristãos, mesmo aquelas que foram contra a igreja, mesmo aquelas que não se converteram, terão que chegar à conclusão que Jesus Cristo é o Senhor e, por bem ou por mal, mesmo a contragosto, deverão dobrar os seus joelhos e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, num cenário aí mais apocalíptico. E nesse momento, essa declaração e esse dobrar de joelhos não representará naquele momento salvação para essas pessoas. Apenas o reconhecimento do erro que cometeram e da negação do nome de Jesus durante todas as suas vidas. Então, algumas pessoas também tomam esse versículo fora de contexto para sugerir que no final tudo vai dar certo e todas as pessoas serão salvas. Olha aonde chega a imaginação humana, distorcendo o texto bíblico. Aqui o texto não está dizendo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e todo mundo vai ser salvo porque fez isso. Este é um cenário para o fim dos tempos, dizendo que todos, mesmo aqueles que não receberam Jesus, mesmo aqueles que odeiam Jesus e a sua igreja, haverão de dobrar os joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a sua própria condenação. Não é um cenário aqui, neste contexto, de salvação. E aqui na aplicação desse primeiro ponto, você já se sentiu impotente diante de uma pessoa enferma, a ponto de não orar por ela? Por quê? O que você acha que precisa ter em sua vida para orar com confiança? Na passagem de Atos capítulo 19, de 11 a 20, nós somos informados que Paulo estava presente naquele lugar e por onde ele passava havia uma profunda mudança. Ocorriam milagres extraordinários, enfim. E a unção na vida de Paulo era tão forte que até mesmo lenços e aventais as pessoas traziam quando eram colocados diante das pessoas enfermas e possessas, promoviam cura e libertação. E aí nós olhamos, ao mesmo tempo que parece, na descrição da narrativa, algo muito simples, na verdade algo muito poderoso. Por que isso funcionava? Porque havia, de um lado, o poder extraordinário do nome de Jesus e, do outro lado, esta ligação íntima de Paulo com Jesus. Esta ligação com a salvação, esta obediência, esta santidade, este seguir a Jesus em todas as suas implicações. Por isso, nesse primeiro ponto, o autor diz que o nome de Jesus é poderoso, isso já é uma garantia do ponto de vista daquilo que Jesus é, daquilo que o nome dele encerra. Mas existe também essa outra contrapartida. Depende, da disposição de mente e de coração e do envolvimento espiritual e em santidade
daquele que anda com Jesus, que faz então menção do nome de Jesus. Segundo ponto, o nome de Jesus não é amuleto. E aqui então nós temos uma advertência. O nome de Jesus opera através de vidas consagradas. Olha lá. Para usar o nome de Jesus, a pessoa precisa ter intimidade com Deus e ter uma vida sem pecados ocultos. No mesmo texto que nós lemos desses milagres realizados, nós somos informados que existiam ali exorcistas ambulantes. Olha só, exorcistas ambulantes. Como se aquilo fosse uma profissão, seja para ganhar status, seja para ganhar dinheiro, né? Qualquer semelhança com alguns segmentos hoje não é mera coincidência. Não é de hoje que pessoas exploram a fé. E aqui nós temos uma passagem interessante a respeito de uns filhos de um homem chamado Seva, e este homem era sumo sacerdote, e eles então tinham essa prática, né? Que iam pelas ruas tentando expulsar demônios. Mas nós sabemos que isso aconteceu quando eles viram que Paulo expulsava demônios. Eles então tentaram utilizar a mesma tática e foram até uma pessoa endemoniada e disseram: expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o resultado você deve saber, você deve se lembrar do contexto, né? Os próprios demônios envergonharam esses homens, dizendo: sabemos quem é Jesus e conhecemos Paulo, mas vocês quem são? E aí então o endemoniado se lançou contra esses homens e eles foram então envergonhados ali. Por que o nome de Jesus é importante, mas ele precisa ser utilizado ou mencionado de forma correta? Porque é necessário haver, da parte daquele que pronuncia o nome, uma intimidade com Deus. É preciso haver uma vida de santidade. É preciso que este homem seja reconhecido pelo próprio Deus como alguém que tem autoridade. Então, o nome de Jesus não é amuleto, embora muitas pessoas usam assim. Existem pessoas que colocam quadros daquilo que seria a imagem de Jesus em casa para guardar a casa. Existem pessoas que deixam a Bíblia aberta para proteger a casa dos maus espíritos, das energias negativas. Existem muitas igrejas e muitas pessoas se apropriando deste nome para expulsar demônios ou para trazer equilíbrio espiritual nas suas vidas, nas suas casas, mas essas pessoas não têm nenhuma autoridade, porque não têm nenhum compromisso com a palavra, não têm nenhum compromisso com santidade, nem conhecem a Jesus direito. E elas podem então ter o mesmo fim trágico desses homens que tentavam expulsar demônios e foram então ali humilhados. Hoje nós percebemos que acontece muito isso, né? Muito teatro, muita encenação, e as pessoas vão caindo aí neste conto errado de que basta se apropriar desse nome e ele vai se transformar em uma chave, um amuleto, para que as pessoas possam usar quando quiserem, sem qualquer compromisso, sem qualquer santidade, sem conversão, sem arrependimento, e isso não é verdade. O nome de Jesus não é um amuleto, ele precisa ser mencionado com responsabilidade, e todo aquele que tentar mencionar ou se utilizar deste nome sem a autoridade concedida pelo próprio Deus, pelo Espírito, não vai dar certo. A pessoa vai ser envergonhada e ela também terá que responder por este pecado. Aplicando aqui então esse segundo ponto, como está o seu compromisso com Deus? Você consegue ser constante e disciplinado? Uma escala de 1 a 5, como está o seu nível de compromisso espiritual? Como você pode melhorar? Algumas perguntas importantes, porque normalmente nós não fazemos uma medição do nosso compromisso com Deus. Você se lembra daquela tela onde são mostrados os batimentos cardíacos, a respiração, enfim, de uma pessoa que está
hospitalizada. Então, ele tem altos e baixos. Significa que, nesse exemplo, né, a pessoa está vivendo, ela está respirando, seu coração está bombeando sangue. Mas no momento em que essa linha se torna uma linha contínua, reta, significa que a pulsação acabou e que a vida então foi embora. Nós poderíamos fazer essa comparação, mas utilizando o exemplo ao contrário. Quando na nossa vida, quando na tela, nós temos muitos altos e baixos, significa que nada está bem. Mas quando a nossa vida é uma linha constante, um compromisso constante, um testemunho constante, um discipulado constante, uma vida de oração constante, significa então que estamos bem. E ele propõe então esse exercício, né, numa escala de 1 a 5, para você medir. Você mesmo vai dar a sua nota para esses quesitos: seu compromisso com Deus, a constância no discipulado, nível de compromisso espiritual. E no final dessa avaliação, você pode então responder para você mesmo a essa pergunta: como você pode melhorar? Terceiro ponto: o nome de Jesus revela a verdade. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, o apóstolo Paulo compreendia bem o princípio de autoridade no mundo espiritual. Ele afirma lá em 1 Coríntios 4, 20, o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Esta afirmação, ela nos traz o seguinte entendimento: que proferir palavras não significa necessariamente estar cheio de poder. Nós sabemos que o homem, dentro da ciência, desenvolveu estratégias, e isto às vezes até antes de Cristo, de como manipular palavras e manipular as pessoas através da palavra. Então, o discurso, a retórica, e essa ciência foi se desenvolvendo, e existe até hoje, a maneira certa de você utilizar as palavras, a entonação, para convencer as pessoas daquilo que você quer dizer, mesmo que nem você acredite nisso. Olha só que ponto chegamos. Isso pode acontecer muito no campo do marketing, no campo do direito, né? O discurso, muitas vezes também político, é um discurso tão bem elaborado que considera muitas coisas, o perfil de quem está ouvindo, a escolha certa das palavras, a entonação, a emoção, enfim, e você convence uma certa quantidade de pessoas, um público, de que aquilo que você está falando é verdade, mas nem você mesmo acredita nisso. Isso é perfeitamente possível, é questão de discurso, e isso pode ser conseguido com treino. Por isso o apóstolo Paulo, que convivia também nesse contexto, ele esteve no Areópago de Atenas, ele conhecia essa questão dos filósofos, enfim, e ele diz assim, o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Em outro texto ele diz assim, quando eu fui pregar para vocês, né, a minha pregação, eu vou citar esse versículo logo mais na mensagem de domingo, a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Então, nada substitui a unção. Você não precisa de um discurso muito elaborado para que o seu discurso tenha poder. Você só precisa de unção, de submissão a Deus e a sua palavra. E aí sim, o nome de Jesus vai ser revelado através da sua vida. Já vi muitas pregações de pessoas que tinham até alguma dificuldade com algumas palavras de pronúncia, ou seja, de conhecimento de gramática, mas o resultado foi surpreendente no que diz respeito à salvação de vidas, a trazer arrependimento para as pessoas que estavam ali. E vejo constantemente pregadores com o discurso afinado, com um vasto conhecimento de palavras, às vezes até alguns lançando mão
de discurso, de retórica, de programação neurolinguística e outros elementos, e que no final é um fiasco e nada acontece, porque aquilo é apenas demonstração de conhecimento humano, não consiste de palavras, mas de poder. Então o nome de Jesus, ele revela a verdade. Em que sentido? No sentido de que aquele que está falando, ele é desnudado naquele momento. Ele pode trazer o discurso que ele achar mais conveniente, mas no final das contas, o que vai ser considerado, o que vai ser revelado é o que Jesus representa para ele e o que Jesus deseja realizar naquele momento. Então, por isso Paulo está dizendo que ele compreendia muito bem esse princípio da autoridade. A autoridade não está intrínseca naquele que fala, mas sim por quem fala aquele que está falando. Ele vai falar em nome de Jesus, e ele pode falar em nome de Jesus, no caso do apóstolo Paulo, porque ele tinha esse compromisso com o reino de Deus. Aplicando, você já experimentou orar por uma pessoa e presenciar uma cura, uma libertação? Você pratica o que aprende nas escolas bíblicas, nas reuniões e nos cultos? É importante que você não somente seja ouvinte, mas praticante da palavra. Às vezes nós temos algum receio de sermos ousados em alguns momentos, mas eu particularmente creio que cura e libertação vêm sempre aliadas, vêm sempre juntas com uma revelação da parte de Deus. Então, nós não devemos também ser irresponsáveis e sair declarando cura e libertação sem que o Senhor, pelo Espírito, tenha falado conosco antes. Óbvio, nós devemos orar por todos os enfermos, devemos declarar cura e libertação para todas as pessoas, mas temos que ser responsáveis também. Quando algumas pessoas estão enfermas, nós devemos entender o contexto. Pode ser que ela esteja passando por um momento de prova que o próprio Deus permitiu que ela passasse. Então, talvez ela não será curada porque simplesmente não é este o plano de Deus para aquela pessoa naquele momento. E Deus está dando a oportunidade dessa pessoa aprender alguma coisa. Então, principalmente no que diz respeito à cura, você precisa ter a autoridade de orar por cura, mas declarar a cura tem que ser algo que venha precedido de uma revelação de Deus. Quando o Espírito revela ao seu coração, ore por essa pessoa que eu estou curando agora. Fora isso, você vai orar pedindo a misericórdia de Deus, pedindo que Deus estenda a sua mão e vai fazer a sua oração normalmente, sem, contudo, declarar que a pessoa está sendo curada se Deus, pelo Espírito, não te revelar antes. Porque nós já vimos isso acontecer muito, isso é uma irresponsabilidade. Pessoas que foram declaradas curadas não foram curadas, algumas até faleceram daquela enfermidade, e você então mata a fé no coração de muitas pessoas quando fizer assim. Conclusão. Sinceramente reconheço que precisamos nos consagrar mais e inteiramente ao Senhor. Prepare-se para o pior, ore pelo melhor. Gostei dessa frase. Prepare-se para o pior, ore pelo melhor. Para proclamarmos a palavra de Deus com efetividade, é necessário consagração, obediência e amor. Esta lição deveria ou poderia ser desdobrada em várias outras, porque o tema é vasto, mas creio que aqui, nesses minutos, nós podemos avançar em alguns assuntos no que diz respeito ao nome do Senhor Jesus e como ele deve ser mencionado nas nossas vidas. Novamente, deixando aqui o recado rapidamente, você pode entrar em contato com a Editora Batista Independente para enviar então uma oferta nesses momentos de extrema dificuldade, principalmente para a área de edição, né? Todas as editoras estão passando por dificuldade e precisando então de uma ajuda. Então você tem aí os contatos, telefones, e-mail, o site da igreja e aqui também um link aí logo embaixo, um QR Code
que você pode então enviar também a sua oferta. Nós ficamos por aqui, Deus abençoe a sua vida. Prepare-se, logo mais nós teremos o nosso culto e Deus te abençoe em nome de Jesus. Até mais.